Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 108. Salmo 108. Vamos iniciar esse momento de adoração, de culto, lendo o Salmo 108. Salmo 108. Valeu? 108. Tem internet? Aí acabou a Bíblia. Não tem internet, não tem Bíblia. Salmo 108. Vou ler aqui e os irmãos acompanhem. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltérios, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Mas é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo 108. Irmãos, antes de nós passarmos ao período de louvor, de adoração, de cântico, só lembrar aos irmãos, né? A gente vai postar na rede social os aniversariantes do mês de janeiro. Acabamos no atropelo aí dos dias não colocando, mas essa semana a gente coloca os aniversariantes do mês de janeiro nas redes sociais. Todos nós já sabemos, mas é bom a gente relembrar ou reforçar, né, que o mês de janeiro nós não temos escola dominical, mas nós não temos porque nós queremos que os grupos, os ministérios reúnam para preparar, planejar, ver as datas, os eventos, tá? Então o mês de janeiro é para isso. No último domingo de janeiro nós teremos de manhã uma reunião com toda a liderança para nós acertarmos o calendário. Então por isso que tem esse período preparatório, que é o período de prepararmos a programação para no último domingo de janeiro a gente então fechar o calendário em conjunto. Então no último domingo de janeiro nós temos reunião de manhã às 9h30 aqui no Salão Social. E a escola dominical retoma então no primeiro domingo de fevereiro, né? Os cultos de janeiro continuam normais, como diz, né? Todos os domingos à noite nós temos culto aqui, apenas a escola dominical. Outro recado, né, que eu tenho para dar para os irmãos, a nossa igreja doou para o Boldrini aqueles lacres que os irmãos doam, né, as latinhas com os lacres, e nós doamos em comum acordo com a junta diaconal, conselhos, presbíteros, para o Hospital Boldrini, e nós recebemos do trabalho voluntário do Hospital Boldrini uma carta de gratidão, de agradecimento, uma carta direcionada à nossa igreja por essa ajuda que nós demos, né? A carta está fixada no mural, né? Se eu tiver faltando alguma coisa, o Zabonini me ajuda aí, tá? Fixado no mural, então não deixe de ler.
Provavelmente nós vamos também publicar essa carta nas nossas redes sociais. E então fica aí a dica, né? Nós continuamos arrecadando latinhas, lacre, tampinha também, né? Tampinha, tá? Então aí a gente vai fazer a arrecadação e tendo assim uma boa arrecadação, no final do ano a gente volta a doar para o hospital os lacres, as tampinhas também, tá? Então não esqueça disso. Um outro recado da junta diaconal, nós tivemos uma reunião do conselho em conjunto com a junta diaconal, e os diáconos informou ao conselho que houve queda de contribuição para a cesta básica, tanto em termos dos valores que nós definimos aqui, acho que é R$15, é isso? Alguém da junta diaconal me ajuda? R$15, não sei se vai ter algum aumento, né? Aumenta tudo, então, né? Vai que aumente também a contribuição. Mas, em princípio, R$15. E também, se você talvez não tenha os R$15, né? Não sei se seria dessa forma o aviso aqui, mas como também caiu muito os itens de cesta básica também, né? Houve uma queda não só no valor estipulado, que é R$15, mas também nos itens, arroz, feijão. Então, a gente quer voltar esse ano a enfatizar essa necessidade da igreja estar doando itens da cesta básica para a gente atender pessoas que pedem. Inicialmente irmãos da igreja e depois pessoas também que não são da igreja também, tá? Então, esse ano a gente faz esse apelo aí para cada um de nós retomarmos, né, com mais afinco, a tanta contribuição, o valor de R$15, quanto os itens de cesta básica também, tá? Esse é o aviso da junta diaconal. Eu sei que o Lorival deve enfatizar o aviso que eu vou dar aqui, mas eu vou já preparar o caminho para ele, como um bom João Batista, né? Preparar o caminho para o Lorival. Nós queremos, como conselho da igreja, expressar a nossa gratidão aos irmãos que nos ajudou, aos irmãos que ajudaram o nosso seminarista esse ano, ajudaram com valores financeiros, né? Ajudá-los, a igreja ajudou a manter os nossos seminaristas lá. Então, a nossa palavra como conselho da igreja é de gratidão aos irmãos. Lógico que a primeira etapa nós vencemos, né? Temos agora a segunda etapa, que é o segundo ano. Então, nós fazemos esse apelo para que a igreja continue voluntariamente ajudando os nossos seminaristas, né? Com valores monetários. Essa é o conselho decidiu também, nós mudamos um pouquinho a ajuda para os nossos seminaristas. Então, toda ajuda para os nossos seminaristas, antes vinha por uma decisão do conselho, vinha para a minha conta e eu repassava para os seminaristas. A partir de agora, não. Desse ano, vai tudo na conta da igreja. E aí vai ser passado da conta da igreja para os seminaristas. Tá? Nós fizemos isso ano passado porque tem taxa tarifa, né? Tem tarifa, incide em verbas. Então, se fazendo assim, não tinha tarifas, não incidia em verbas, mas o conselho decidiu esse ano mudar esse foco. Então, a ajuda que os irmãos derem voluntariamente ao seminarista irá tudo para a conta corrente da igreja e de lá sairá para o seminarista. Eu consegui explicar? Consegui. Então, nós pedimos, né, a colaboração da igreja de novo mais esse ano, né? Por 4 anos os irmãos vão ouvir a gente pedindo essa contribuição. Eu preparei o caminho, aí o Lorival, né, está preparado aí como um bom João Batista o caminho, né? Vou passar a palavra para os irmãos do louvor. Boa noite, meus irmãos. Cantarmos algumas canções. A analogia do pastor Antônio é boa.
ela só é falha, né? Ele é João Batista, glória a Deus. Eu tô longe de ser Jesus. Mas é boa. Acho que eu quero ser João Batista também, pastor. Pode? A gente pode? Ah, tá joia. Nós vamos cantar uma canção. Faz um tempinho que a gente não canta ela. Mas antes de cantar, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 139. Eu vou ler o versículo 7, 8, 9 e o 10. Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Até aí. Nós vamos cantar lá. Que o tom é dó, mas a música é lá. Fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, as linhas de um verso lá. Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá, na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, tua mão está. No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, a tua mão está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus Deus está. Conhece tudo. Deus está. O que preciso, Ele está.
aqui tua mão está, aqui tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 21. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nós vamos cantar Hosana. Você consegue inverter aí, Samuel? Os homens louvemos ao Senhor. As mulheres Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Magnifiquemos,
magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, Excelso, supremo e muito digno de louvor. louvamos, Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. mais uma vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Ele é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. pois morreu A nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Feche teus olhos, cante, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Mais uma vez, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Canta bem forte, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Deixa eu agora falar como a sequência do precursor, né? Nós queremos recolher os nossos dízimos e ofertas, e nós queremos fazer isso com alegria nos nossos corações.
Nós sabemos que a nossa igreja tem enfrentado dificuldades financeiras. Nós temos falado isso no decorrer dos anos. Uma das últimas reuniões de liderança, a liderança ficou sabendo com um pouco mais de detalhes sobre isso, não tão profundamente. E daí nós falamos exatamente assim para a liderança. Nós não estávamos brincando quando nós falamos isso. Então, de fato e de verdade, nós temos passado por dificuldades financeiras e queremos que os irmãos continuem sendo fiéis. Deus sustentou a igreja até aqui e continuará a sustentar a igreja que é dele. Mas nós continuamos conclamando, chamando os amados irmãos para que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nessa mesma reunião, o Marcelo falou que nós temos um privilégio como igreja. E o privilégio consiste em termos 2 pastores na igreja e 2 seminaristas. Isso é dádiva do Senhor para nós. E ao mesmo tempo é responsabilidade, né? A igreja continua com as mesmas questões financeiras que nos outros anos. E nós continuamos a chamar os irmãos para que permaneçam fiéis. Fora isso, nós já mencionamos os nossos seminaristas e nós os amamos. Nós os amamos, desde quando nós os conhecemos. E por isso nós queremos que eles tenham o máximo possível de cuidado enquanto eles estiverem na formação deles como seminaristas. Por isso que nós temos pedido, domingo após domingo, para aqueles irmãos e aquelas irmãs que de maneira especial quiserem abençoar eles, me procure. E nós queremos que eles sejam abençoados, que eles tenham mais recursos, que eles possam sustentar a casa deles sem preocupação. Se eles tiverem a preocupação de cuidar da casa e ainda assim estudar, a formação deles será um pouco pior do que poderia ser, né? E nós queremos que seja cada vez melhor. Então eu quero convidá-los nesse aspecto. Obviamente, se nós como igreja estivéssemos bem, nós não estaríamos fazendo esse clamor, esse pedido. Mas como nós temos enfrentado essa dificuldade, nós temos transmitido isso. Tá bom? Vocês me ouvirão falar mais sobre isso em outros domingos, mas eu creio que por hoje seja isso. Tá bom? Quero te desafiar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O pastor Antônio tem uma frase que ele usava há uns 15, 20 anos atrás, que era mais ou menos assim: se a igreja for fiel, a gente não precisa fazer campanha nenhuma especial. Então, o que nós pedimos é essa fidelidade. Não a nós, mas fidelidade ao Senhor. Que você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos cantar uma canção que lembra aquilo que Jesus fez por nós, quando eu e você estávamos perdidos, com a nossa alma quebrada, com o nosso coração sujo, e a obra dele que nos fez ver, nos fez enxergar, nos fez caminhar novamente para a luz. O texto que nós lemos, né? Aqueles que reconheceram o evangelho, eles não ficam andando mais nas trevas, eles andam na luz, para que as obras que são de Deus na vida deles sejam reconhecidas. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça do céu, som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Erga suas mãos. Agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor, pra que
que eu possa viver. Sua vida ele entregou, mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça do céu, o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou, e agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça do céu, o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela essa chuva maravilhosa que está caindo, Senhor. É manifestação do teu poder. É o Senhor cuidando de tudo o que é teu, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui glorificando esse dia que é do Senhor, ó Pai, separado para o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos cuidou durante a semana. O Senhor esteve presente ao nosso lado em todos os lugares que nós fomos, ó Pai. O Senhor esteve presente conosco, ó Pai, sempre nos orientando, nos protegendo e nos amando, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos perdoa, ó Pai. E te agradecemos pelos dízimos e ofertas. E pedimos, ó Pai, sabemos que tudo pertence ao Senhor, ó Pai. A manutenção aqui da tua casa também pertence ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando os dízimos e ofertas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Vou convidar o Felipe para vir aqui à frente. Segure as suas crianças aí com você. Amarra no banco direitinho. Já foi, né? Vamos orar pela vida do Felipe. Senhor, como é bom saber que cuida dos seus filhos.
O Senhor tem cuidado da vida do Felipe. O Senhor tem usado há muitos anos aqui já para abençoar a igreja, como membro do Senhor, depois como diácono, presbítero, agora como seminarista. Que o Senhor o use poderosamente, que o Senhor ministre no coração dele e que, consequentemente, ele ministre a nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais um domingo em um ano diferente agora. Olha que beleza, hein? 1º de janeiro, aniversário da Renata. Depois dá parabéns para ela, não esquece. Estamos aqui, né, Michele? A gente brincou lá fora, estamos aqui, dia 1º de janeiro. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 43 até o 48. Acredito ser um texto bem familiar, mas para mim, toda vez que eu falo sobre esse texto, ainda continua sendo para mim, se não for o mais desafiador, um dos mais desafiadores para mim, no que diz respeito ao ensinamento de Jesus para nós. Se você reparar, ele faz parte do Sermão do Monte. Sermão do Monte que acho que a maioria pode dizer que talvez foi o principal discurso que Jesus fez. E ele faz parte de uma parte do Sermão do Monte que as pessoas ou alguns estudiosos costumam dizer que são as antíteses que Jesus utiliza para dizer como era o ensinamento que eles tinham, e aí ele traz uma nova perspectiva para esse ensinamento. Então você vai reparar na sua Bíblia que ele está falando aí sobre amor ao próximo. E se você não se esqueceu ainda, não faz muito tempo que eu falei sobre amor ao próximo aqui, né? Que eu compartilhei conosco aqui a respeito da parábola do bom samaritano, e hoje, novamente, falar sobre amor ao próximo. E a gente entra hoje num dia um pouco diferente, né? Ano novo. E normalmente isso é sinônimo para muitos de mudança. Mudança essa que Jesus Cristo trouxe para nós. Por isso que é importante a gente trazer um ensinamento de Jesus para nós num dia que talvez para muitos transpareça mudança. E Jesus muda as nossas vidas e ele continua mudando constantemente. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, a minha ideia aqui essa noite é trabalhar 3 aspectos bem simples que a gente percebe no texto. Primeiro, é o paradigma que eles tinham sobre amor ao próximo. Depois, falar sobre a quebra desse paradigma na perspectiva de Jesus. E, por fim, trazer como Jesus já traz bem explícito no texto qual que é o padrão que nós temos de amor ao próximo, ou de como amar o nosso próximo. Então, lá no versículo 43, a gente percebe que existia-se um paradigma sobre amar o próximo. E Mateus, colocando as palavras de Jesus, fala assim: vocês ouviram o que foi dito,
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É interessante essa frase, né? E principalmente por se tratar de um ensinamento que vinha dos líderes religiosos da época. Era um ensinamento amplamente difundido. Ame o próximo e odeie o inimigo. E se você parar para analisar um pouquinho, esse amar o próximo para eles era o amar o próximo da seguinte forma: você vai amar aquele que é o seu compatriota judeu, aquele que não for judeu, sinta-se à vontade para odiar. É mais ou menos isso. E é interessante e curioso, né? Porque eles se embasavam nessa ideia de um texto lá de Levítico. Se não me falha a memória, capítulo 17 ou 19. Mas eles se baseavam num preceito lá de Levíticos, que falava sobre a questão de ter compaixão pelo compatriota. Só que em nenhum momento lá trazia a ideia de que você odeia o seu inimigo, ou odeia aquele que não é compatriota. Em nenhum momento. E não se tem base para que eles tivessem esse tipo de entendimento. E é um pouco interessante essa profundidade de entendimento que eles tinham. Mas é óbvio que é bem razoável e natural, se você analisar através da história, o porquê que esse entendimento foi sendo construído. Desde a época do Antigo Testamento, várias guerras, exílios e por aí vai. E aí você vai percebendo de onde que vai se surgindo essa ideia e esse ensinamento de odiar o inimigo. Eles chegavam até no extremo de dizer que era direito e dever dos judeus odiarem outras pessoas que eram de outras nações ou de outras etnias. Chegava a esse extremo. Ou seja, não é só você ama o seu próximo, mas o seu dever e o direito também é de odiar aquele que não é judeu, né? E aí, se a gente traz até, relembrando um pouquinho da parábola do bom samaritano que a gente conversou, era essa a ideia que eles tinham com os samaritanos. Era um povo que eles odiavam. Para eles era outro povo, outra raça, outra etnia. Então eles odiavam mesmo. E é interessante porque a gente precisa sempre revisitar esses versículos. Porque nós vivemos num mundo bem especial, particular, que desde o princípio se odiava aquele que era considerado inimigo. Você pode perceber. E a gente precisa revisitar isso. Porque hoje em dia a gente vive da mesma forma. E eu vou dar um exemplinho bem contemporâneo, fácil de se entender. E não é para atacar ninguém, mas é dando um exemplo. Hoje a gente viu um exemplo de que quem vota num candidato odeia o outro. A gente vive nesse exemplo. As pessoas se odeiam. Se você não votou no mesmo candidato que a outra pessoa, quem votou comigo é meu compatriota. Quem não votou comigo, é praticamente um direito e um dever de odiar. Você percebeu algo assim ultimamente? Eu percebi. Percebi mesmo. Escutei um relato, não sei se faz 1 ou 2 semanas, um rapaz do meu serviço veio falar: nossa, encontrei tal pessoa que trabalhou com a gente. Ela pediu para mandar um abraço para você e ela veio me falar que uma outra pessoa que tinha trabalhado conosco também foi questionar ela, como que ela tinha votado no determinado candidato, que era um absurdo. Que esse candidato pregava a tirar a liberdade das pessoas e por aí vai. E passou a odiar essa outra pessoa. Interessante, né? A gente vê um texto que é bem longínquo e antigo, mas parece algo muito real e presente na nossa vida.
Por isso que para mim é um dos textos mais desafiantes, porque esse paradigma às vezes está internalizado em nós e a gente nem percebe. Muitas pessoas ficaram com raiva porque uma determinada seleção ganhou a Copa do Mundo aí recentemente. Porque existe uma rixa. E às vezes chega a odiar. E é interessante, porque isso está muitas vezes internalizado e a gente não percebe. Eu já vi isso dentro de mim, internalizado. Então, para você ver como isso é algo real e a gente precisa relembrar esses textos e trabalhar isso. Talvez não seja um ensinamento que esteja tão no passado assim. E a gente precisa revisitar os ensinamentos de Jesus. E aí eu levanto algumas questões que podem estar na nossa mente, mas que não estão na mente de Jesus Cristo quando a gente olha esse texto. A primeira, nós temos uma inclinação dentro de nós, dentro do nosso racional, para ficar ressentido diante de ofensa. Você já percebeu isso em você? Se alguém de certa forma, ou você considera que a pessoa te ofendeu, você fica ressentido. Você fica cheio de mágoa. Uma outra questão que talvez esteja na nossa mente, que não está na mente de Jesus aqui. Nós temos inclinação por se ressentir e nós temos prontidão em ficar ofendido por qualquer coisa. Às vezes não é nem algo relacionado a nós e a gente fica ofendido. Isso tem acontecido assim de forma gritante. Quem mexe com rede social percebe isso diariamente. As pessoas se ofendem até quando é algo que não está direcionado a elas. Elas tomam partido e vão ao ataque. Uma outra questão que às vezes está na nossa mente, são contrárias à mente de Cristo. Nós temos, a partir dessa prontidão para ficar ofendido e desse ressentimento fácil que nós temos disposição para contenda e briga. Você pode perceber. As pessoas têm se atacado via internet, talvez porque aparentemente ninguém vai saber quem é, então ali eu vou para cima mesmo. Nós somos pessoas dispostas a gerar contenda e briga. Fala mal do meu time para ver só. Eu parto para frente, eu parto para cima. Eu já vi isso acontecer com pessoas próximas a mim. Uma outra questão, nós temos insistência em reivindicar aquilo que nós consideramos direito nosso. Quando a gente acha que algo é nosso direito, nós temos uma insistência feroz em reivindicar esse direito. Você já percebeu isso? Isso está no nosso meio. A gente se acha lesado, se acha no direito, e a gente vai insistir em reivindicar o nosso direito. E perceba, tudo isso que eu fui elencando, se você olhar humanamente falando, parece algo muito ok. Racionalizando isso, você fala, pô, se alguém me ofende, eu tenho que ficar realmente ressentido, magoado. Se alguém está me ofendendo, eu tenho que estar pronto a estar ali. Se alguém está nesse sentido, me ofendendo o que eu acho que está ofendendo alguém, eu parto para cima mesmo. Eu vou defender aquilo que eu acho certo, a minha verdade. Você já escutou essa frase por aí? Eu vou reivindicar o meu direito, porque isso é meu direito. Humanamente falando, não é nada desaprovável. Mas isso não está na mente de Jesus Cristo. Se nós lembrarmos da vida de Jesus Cristo e todo o ministério e tudo o que ele fez, até o ápice do plano de Deus, em nenhum momento Jesus esteve insistindo em reivindicar o seu direito, porque ele é o próprio Deus.
Em nenhum momento Jesus teve disposição para arranjar contenda e briga. Em nenhum momento Jesus ficava ofendido por qualquer coisa. Perceba, são coisas que estão enraizadas à nossa volta e que nós muitas vezes dentro da igreja internalizamos isso. Mas para pensar, se Jesus realmente fosse exigir de nós o que a gente teria que pagar verdadeiramente, olha, ai de nós. Ai de nós. O mundo não pode perceber nada de errado nesses hábitos. Pode ser natural, eu vou amar quem está próximo de mim e vou odiar quem eu considero meu inimigo mesmo. Eu quero que ele se exploda. Então vou odiar mesmo. Mas isso não faz parte do caráter do verdadeiro cristão. Não faz parte do caráter de um verdadeiro cristão. E isso a gente tem que relembrar e tem que ecoar na nossa mente. Porque isso tem entrado para dentro das igrejas. Com todo o pleonasmo possível, entrado para dentro. Talvez você não perceba, mas eu tenho visto por aí, a gente faz seminário, a gente escuta as histórias que vêm de outras igrejas. Brigas tolas que aconteceram aí por causa dessa eleição, reverberaram por algumas das nossas igrejas em outras cidades aí. Não pense que não aconteceu. E cadê o verdadeiro caráter cristão de amor ao próximo? Aonde fica? Parece que ainda hoje esse ensinamento farisaico está impregnado dentro da nossa religiosidade. E a gente precisa tomar cuidado com isso. É palavra de alerta para mim e para você. Porque uma eleição não muda o caráter e a igreja de Jesus Cristo, o caráter verdadeiro do cristão. Um sentimento de ofensa não muda isso. Nós queremos reivindicar nosso direito, não tem que mudar o nosso caráter cristão. Perceba, eu não estou falando que a gente precisa ser bobo e tolo nas situações cotidianas, mas nós precisamos entender que isso não faz parte do nosso caráter. O nosso pensamento nunca deveria ser o seguinte: como é que as outras pessoas se comportam comigo? Dependendo de como for, eu posso considerar ela próxima ou inimiga. Mas o nosso pensamento sempre teria que ser o que Cristo gostaria que eu fizesse, como Cristo agiria nessa situação. Nós precisamos tomar cuidado, porque esse paradigma, às vezes a gente pode olhar o texto e falar: nossa, esses fariseus eram ruins mesmo. Era raça de víbora, como a gente gosta de falar no seminário, brincar um com o outro. Mas às vezes os ensinamentos deles estão mais vivos na nossa mente, nas nossas ações, no nosso cotidiano, do que a gente pode imaginar. Mas seguindo, nós percebemos que há uma quebra desse paradigma na perspectiva de Jesus. Porque na sequência ele vai falar assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Vai muito além do que simplesmente não odiar aquele que você não considera. Amem e orem. A gente precisa pensar sobre a maneira que nós tratamos as outras pessoas. E a maneira como nós tratamos as pessoas não deve depender do que elas são, ou do que elas têm a oferecer, ou do que elas têm feito para nós. Nós precisamos lembrar que todos
Todos carecem de Jesus Cristo. E às vezes a gente esquece disso. Porque às vezes o que a pessoa fez para nós é um absurdo e não tem perdão. Ou o que a pessoa fez é lastimável, não quero mais contato com essa pessoa. Eu ressalto, se Jesus Cristo tivesse pensado isso, não tinha subido naquela cruz. A forma de amor com que devemos ter e manifestar às pessoas é um amor totalmente desinteressado. Não precisa depender do que a pessoa pode fazer por nós ou de quem ela é. Porque muitas vezes as nossas relações, os nossos interesses ficam acima disso. Muitas vezes nós nos interagimos com outra pessoa porque ela pode de alguma forma fazer algo que seja agradável para mim, que eu goste, ou essa pessoa é importante, é o pastor da igreja, vou ter amizade com essa pessoa. Vamos ver se essa unção passa para mim um pouquinho. É uma brincadeira, mas que muitas vezes é real. Vou ficar perto dessa pessoa porque, nossa, ela é muito inteligente. Eu vou absorver conhecimento dela. E por aí vai. As justificativas nossas. O crente precisa se desligar de si mesmo, pois se ele não romper com o seu ego, o seu eu, jamais se desligará daquilo que os outros façam contra ele. É essa a ideia. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos e passamos a viver para Ele. E conforme a vontade dEle e não a nossa. É algo muito profundo, vai muito além. Às vezes a gente trata isso de uma forma talvez desleixada, rasa. Mas é algo que a gente precisa constantemente buscar e rever como está sendo a nossa vida. Nós pertencemos a um reino diferente. Nós somos novas criaturas. Assim, nós vemos as coisas de uma perspectiva diferente. A perspectiva do nosso Mestre, Jesus Cristo. Não nos esqueçamos disso. E é interessante que ele vai falar na sequência no versículo 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Ora, nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando nós realmente amamos ao próximo desinteressadamente. É interessante, porque quando eu parei para ficar lendo esse versículo, você fala, nossa, ame o seu inimigo e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Se nós não tivermos aqui como alvo essa atitude recomendada, então nós ainda não somos filhos de Deus. Quando você para pensar na fala de Jesus aqui. Se nós não almejarmos ter essa atitude recomendada, eu arrisco a dizer que talvez nós ainda estejamos manifestamente conforme o mundo caminha. Qualquer pessoa, como o próprio Jesus falou aqui, pode amar aquele que ama reciprocamente. Fazendo bem, mostrando gentileza, quando os afetos e interesses se movem no mesmo sentido. Ele fala aqui, versículo
46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ele utiliza a figura dos publicanos de forma taxativa, que é para mostrar para eles. Eram pessoas que eram duramente criticadas, odiadas por eles naquela época. Mas os próprios publicanos fazem isso, amam aqueles que estão perto deles. Até os pagãos fazem isso, saúdam seus irmãos. O que a gente está fazendo demais? A gente precisa parar para rever isso na nossa vida. Porque Jesus traz um ensinamento totalmente contrário e totalmente novo nesse sentido. As nossas ações não devem ter por objetivo transformar as pessoas em amigas. Nós precisamos pôr em prática o que Jesus pede para nós. Ter no nosso coração compaixão pelos perdidos, pelos que estão no pecado, perecendo. Jesus não nos chama para ir fazendo amigo por aí. Mas Ele nos chama para que nós espalhemos o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo por onde quer que nós andemos. E esse evangelho consiste em amar as pessoas. Cumpre-nos agir assim para que possamos exibir para elas o amor do próprio Deus. Porque agora vem a grande questão. Qual que é o padrão que Jesus coloca para nós de como nós devemos amar o nosso próximo? Há um padrão de como a gente deve ser para que possamos atingir essa maturidade. Sermos perfeitos como o próprio Deus é. É interessante porque, se você observar, Jesus coloca um padrão que nós não vamos atingir. Esse padrão é elevadíssimo. Mas como que a gente pode atingir então essa perfeição, sendo que a gente é pecador, carecemos do mesmo Deus, para que nós tivéssemos esse sacrifício de Jesus feito em nosso favor? É interessante porque alguns comentaristas vão falar que Jesus aqui está usando uma ideia como aquela ideia de o que faz um grande músico ou grande atleta, né? Ele trabalha incansavelmente por horas e horas até atingir a perfeição naquilo que ele se propõe a fazer, seja tocar algum instrumento, seja cantar, seja praticar algum esporte. Para muitos comentaristas é essa a ideia de Jesus quando ele coloca esse padrão. É que nós, como um músico, como um atleta de ponta, pratiquemos em exaustão esse amor ao próximo. Jesus sabe que essa questão é difícil para nós. Só que ele também sabe de uma outra coisa. Que nós, como seres humanos, se tivermos um padrão mediano, nós vamos ajustar toda a nossa vida, os nossos afazeres e o nosso padrão conforme um padrão mediano. Você já parou para pensar na sua vida? Você estabelece algum padrão, normalmente aquilo que você vai conseguir atingir. Ou, se nós temos um padrão muito elevado para se atingir, a gente sempre tenta, como a gente diz, baixar a régua, né? Para atingir o objetivo. Só que para Jesus não. O padrão não vai mudar. É buscar ser perfeito como o próprio Deus é. Jesus sabe que o único lugar onde a gente pode obter a perfeição é nele mesmo. Ele manteve esse padrão perfeito.
para que ele pudesse perfeitamente ser entregue como sacrifício perfeito por nós. Deus sabia disso. O plano dele já era montado desde o princípio para isso. A gente sabe, está cansado de saber. O ser humano errou. Deus faz tudo perfeito, tudo belo. Lembrei da oração do Ari quando ele fala da chuva que estava caindo. É a amostra do poder imenso de Deus. É isso, é criação de Deus. Perfeita. Mas o ser humano reivindicou a autonomia. Ele quis sentar no lugar de Deus, no trono. Quis reinar sobre a vida dele. A partir desse momento, a nossa condenação era eterna. Apenas alguém perfeito poderia cumprir a nossa pena. Era Jesus. Deus nos concedeu alguém que foi capaz de realizar tudo nesse padrão. E a partir desse padrão, graças a Deus, Ele nos veste com a justiça de Jesus Cristo, uma vez que nós realmente cremos nele, assumimos essa identidade, deixamos com que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Deus nos concedeu alguém que foi capaz de realizar tudo nesse padrão. Isso é graça. Mas graça não é anular, não é mudar padrão, mas é algo que Deus nos deu como dom. Nos deu um Salvador, não era só adequado, mas perfeito. E esse padrão para nós não muda. Nós precisamos buscar perfeição. Nós não vamos atingir nessa vida. Na glória atingiremos com Ele. Mas o nosso padrão não muda. Precisamos buscar a perfeição, dia após dia, como cristãos. Ao invés de nós odiarmos os nossos inimigos, lembre-se do que Jesus falou. Devemos orar e amá-los. Orar por eles e amá-los. Nós devemos ser identificados como filhos de Deus. Precisamos imitar o seu caráter. Lembrando que o amor de Deus não é simplesmente um sentimento, mas é ação. Porque Deus enviou o Filho dele para esse mundo. Morreu no nosso lugar. Levou sobre si todas as nossas dores e pecados, para que nós pudéssemos ter vida. O amor de Deus não é um mero sentimento. Ele agiu para demonstrar esse amor. E o nosso amor precisa também ser demonstrado. Nosso amor precisa ir além do nosso eu e dos nossos próprios interesses. Lembre-se, o ensinamento dos fariseus, dos líderes religiosos, era que o amor, ele poderia ser só ao nosso eu, porque era fácil você amar um compatriota. Era mais fácil fazer isso. A gente precisa ir além. Devemos imitar a Jesus Cristo. Porque Ele se entregando na cruz mostrou que amou até aqueles que não o reconhecem. Não se esqueça disso. O nosso padrão não muda. Nós precisamos exercitar o nosso amor como igreja. Agora, sendo até um pouco mais amplo no que eu estou falando,
nós, como igreja nesse país, precisamos exercitar o amor. E mostrar que verdadeiramente somos diferentes em Jesus Cristo. Que muitas vezes eu tenho visto a igreja, a dita igreja no Brasil, agindo muito mais pelos seus próprios interesses do que em prol do Evangelho. O Evangelho que muda e que transforma. Existem pessoas dentro das igrejas que veem um discurso de um ex-presidente sexta-feira e ele chora e acha bonito. Existe gente dentro de igreja que vê o discurso do atual presidente hoje chorando e acha bonito. Então, lembre-se de um choro que foi muito mais importante, que foi por mim e por você. Horas antes de Jesus ser preso, ele chorou por mim e por você. Então a gente precisa parar de ficar dando crédito e olhando pessoas como pedestais para nós, sendo que o nosso pedestal, aquele que a gente precisa olhar e precisa ser o nosso alvo, a gente já tem bem definido na nossa frente, que é Jesus Cristo. A gente precisa, como igreja, falar isso. Porque o nosso papel não está sendo difundido aí afora. E isso às vezes me entristece. Porque eu vejo que não é o discurso muitas vezes que eu tenho com meus colegas no seminário, não é o discurso que eu vejo nas igrejas. As pessoas estão muito mais preocupadas com esse mundo do que com o reino do qual nós fazemos parte. Não se esqueça, nós temos um padrão e nós precisamos buscar a perfeição. E nós só conseguimos fazer isso com intimidade com Deus, em oração e como um atleta de ponta, vivendo incessantemente essa busca. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, a gente vai passar para um momento de Santa Ceia, mas antes eu quero orar com você. E lembrando também que a gente participa daqui a pouco de um momento que foi evidência desse amor. Senhor, nós louvamos ao Teu nome por poder estar aqui essa noite. É graça do Senhor porque a gente vive mais um ano. Te louvamos porque o Senhor tem nos direcionado, nos abençoado como igreja, mas que nós possamos buscar ir mais além do que às vezes a gente busca. Que nós possamos a cada dia buscar a perfeição em Jesus Cristo. Nos ajuda a ter intimidade com o Senhor, a termos os nossos momentos devocionais, a buscar ao Senhor incessantemente e ter o caráter de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pai, isso não é fácil. Isso é palavra para todos nós. Mas que o Senhor, na sua imensa misericórdia e bondade, nos ajude nessa busca incessante, que nós possamos levar Jesus Cristo por onde quer que nós andemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos compartilhar a Santa Ceia, né? Então vou convidar os presbíteros para vir aqui à frente, para nós estarmos ministrando e servindo, né, a igreja com a Santa Ceia. Felipe nos desafiou, né, nesta noite a vivermos o amor, né? Quem sabe precisamos nesse objetivo, nesse 2023, vivermos o amor, né? E enquanto Felipe compartilhava com a gente o texto de Mateus, o ventilador vai deixar
A gente não sabe se olha para a Bíblia ou para o papel que está voando aqui, né? Ventilador. Bom, enquanto o Felipe compartilhava Mateus, eu me lembrei do texto paralelo que está lá em Lucas. Então eu gostaria que você abrisse. Lógico que eu não vou fazer a pregação, o Felipe já fez, o Felipe já compartilhou conosco, já nos desafiou através do texto bíblico a vivermos, né, esse ano o amor, a amarmos uns aos outros de uma forma ampla, né, ampla, não particular, não pessoal, mas ampla, né? Mas Lucas capítulo 6, que é o texto paralelo de Mateus, então eu gostaria de iniciar o período da Santa Ceia lendo esse texto para nós. Lucas capítulo 6, versículo 32 até o 36. Lucas 6, do 32 ao 36, diz assim, de novo, é o texto paralelo com o que está em Mateus. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Aí podia colocar assim, os agiotas emprestam aos pecadores. Podia colocar isso aqui. Acho que encaixaria bem aqui, né? E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno para com os ingratos e maus, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Vamos orar, curva sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, é com muita gratidão no nosso coração, Pai, que nós estamos diante aqui da Santa Ceia, dos elementos pão e do vinho, e nós te louvamos, Senhor, porque nesta noite nós vamos partilhar o pão e o vinho, porque Jesus nos amou, e nos amou até o fim, e nos amou a ponto de morrer na cruz por nós, Pai. Quando a gente era inimigo de Deus, Jesus nos amou. Participar da Santa Ceia, ó Pai, é a gente dizer com muita gratidão a Ti, muito obrigado pelo amor com que o Senhor nos amou. Ó Deus, na Santa Ceia, Pai, nós visualizamos de uma forma bem prática o Teu amor para conosco. Quebranta o nosso coração para que a gente possa também, ó Deus, amar uns aos outros, amar a todos, lembrando que nós podemos amar porque Jesus nos amou. Nós podemos amar porque o Senhor na eternidade nos amou. Senhor, eu preciso lembrar aqui, Senhor, de João 3,16 para nós aqui, Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O teu amor foi grande, foi enorme, foi, ó Deus, um amor de doação. Estar na Santa Ceia para nós é visualizarmos o amor, Pai. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou ler agora Mateus capítulo 26. Não precisa abrir na sua Bíblia, que é um dos textos que fala da Santa Ceia, né? Mateus capítulo 26. Versículo 26 em diante diz assim: Enquanto comiam,
Tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vamos tomar a Santa Ceia, porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou. Pedir para que os nossos irmãos presbíteros estejam compartilhando o pão. Você que vai participar da ceia, coloque-se em pé, por favor, para você então comer junto com a gente do pão. Pegue do pão, vamos comer do pão juntos. Meus irmãos, nós conhecemos já a palavra, né? Quando Jesus toma o pão, parte e diz: Isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei. Comamos. Pegue o cálice para tomarmos juntos. Da mesma forma que nós comemos do pão, pegue o cálice. Vamos participar do cálice juntos. Pegue o cálice. Da mesma forma que nós compartilhamos juntos do pão, vamos compartilhar juntos do cálice.
Antes de nós tomarmos do cálice, vamos orar mais uma vez, convidando nosso irmão Zabonini. Maravilhoso e bom Deus, nós te louvamos, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai amado. Somos gratos, ó Deus, pelas nossas famílias, ó Deus. Somos gratos, Senhor meu Deus, pela Tua igreja aqui reunida, ó Pai amado. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu imenso e infinito amor por nós, ó Pai. O amor que entregou o Teu Filho, ó Pai amado, para morrer na cruz por nós, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz por nós, ó Pai. Também somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra que foi ministrada aqui hoje, pelo Teu Filho e pelo Teu servo, ó Deus. Uma palavra, Senhor meu Deus, que traz um desafio para nós, ó Deus, de podemos amar, Senhor meu Deus, o nosso próximo como o Senhor nos amou, ó Pai amado. Obrigado, ó Deus, por este momento de compartilhar também da ceia, ó Deus. Tomarmos do pão, de tomarmos do cálice, Senhor meu Deus. Que o Senhor continue a usar este momento, ó Deus, para ministrar a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas, ó Deus, para ministrar no nosso coração, ó Deus, o amor que vem do Senhor para nós, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus tomou o cálice e eu acho interessante a forma que Mateus coloca, porque diz assim, a seguinte, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, né? Todos devem beber do cálice. E aqui vem depois a explicação que Jesus dá, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus, após ministrar o pão, tomou o cálice, deu graças e disse, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Tomai e bebei. Pedir para que o Patrick faça mais uma oração. Senhor, como é bom, Pai, participar da Tua mesa. Nós, pessoas que não merecemos tanto amor, sabemos que o Senhor nos amou mesmo sendo pessoas assim. O que nós podemos falar para o Senhor é obrigado, Deus. Obrigado. Porque não há outro amor neste mundo que seja tão grande quanto o do Senhor. Não há, Pai. E não há um Deus misericordioso como o Senhor, Pai. Não há, Senhor. Por isso, obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. E obrigado, ó Pai, por saber mais uma vez, por cravar no nosso coração mais uma vez, que o Senhor morreu por nos amar. Porque o Senhor queria a gente, Pai. Queria a gente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito das nossas vidas. E obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso, infinito, que o Senhor tem por nós. Amém. Passar a palavra para os irmãos do louvor. Enquanto os irmãos do louvor estão vindo, né? Lembrar aos irmãos da igreja que o conselho decidiu que aqueles que têm relatório para entregar devem entregar até o próximo domingo, tá? Então não esqueça de mandar o seu relatório até o próximo domingo. Nós já estamos preparando o relatório da igreja para mandar para o presbitério, então manda o seu relatório, vai nos ajudar bastante, tá? Fique em pé se você ainda está sentado. Enquanto o Felipe falava, e falava desse amor tão singular de Deus para conosco, eu
fiquei lembrando e pensando muito mais em mim do que... E acho que isso é um tanto quanto natural. E a frase que me veio na cabeça foi a seguinte: olha, infelizmente, esse amor aí nesse nível eu sozinho não consigo. E eu não sei se você pensou a mesma coisa dentro do seu coração. E se você pensou a mesma coisa dentro do seu coração, bem-vindo ao barco. Eu quero te lembrar que você é salvo pela graça. E que apesar desse texto parecer que é algo que você faz, nós vamos cantar sobre isso, nós não podemos comprá-lo nem merecê-lo, mas mesmo assim ele se entregou por nós. E é essa graça que nós devemos lembrar constantemente. O desafio continua. Se você quer se tornar um bom pianista, ou melhor, amar de maneira intensa, continua praticando. O desafio continua. Mas que bom que ele continua fazendo o sol nascer sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Que bom. Que bom. E que bom que de vez em quando o meu coração não está tão voltado assim para ele. E ele continua a me amar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Precisamos lembrar disso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tem um refrão que diz assim: me derramar. E eu quero convidar você a ficar com esse pensamento. Na verdade, você fica com a pregação do Felipe no seu pensamento, tá? Mas esse refrão fala assim: me derramar, dizer que te amo. Nós vamos cantar só o refrão. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. De novo. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos o culto, tá chovendo aí fora ainda muito? Não tá mais? Eu tava torcendo para estar chovendo, pra gente ficar aqui conversando, batendo papo, né? Não ir embora correndo, né? E a tendência da gente é ir sair correndo para os carros ou para casa, né?
É natural isso por causa que a gente tem horas para cumprir, né? A gente sabe disso. Mas lembrando que domingo que vem nós não temos escola dominical, mas temos culto, né? Então esperamos você. Esperamos vocês, né? Pra gente estar aqui junto, cultuando, exaltando o nome do nosso Deus, né? Se Deus permitir, nós estaremos compartilhando Lucas capítulo 3. Você já pode ir lendo em casa se quiser. Lucas capítulo 3, tá bom? Vamos então nos despedir com a bênção apostólica. E nós conhecemos já a bênção, né? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém? Mas não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem desejar uma boa semana, um feliz 2023, tá bom?